O vídeo de hoje é uma resposta a um comentário que eu recebi por causa de uma afirmação que eu fiz no vídeo passado de que o coro governante nunca foi perseguido. Então esse comentário visava desmentir essa minha afirmação. Então o vídeo que eu estou a fazer hoje é para sublinhar essa afirmação que eu fiz, que o coro governante nunca foi perseguido, e aproveito para acrescentar: nunca foi perseguido, nem será perseguido, assim como aconteceu com os apóstolos. O comentário é este, que eu vou passar. É de um sujeito que diz que é Casa Quirima, não sei de onde ele é, e ele diz assim: você és quem? Nunca foram perseguidos? Bem mal informado. Eles foram perseguidos, sim. Por favor, reler a história. Misericórdia. Respondendo em parte a este comentário, a primeira pergunta: você és quem? Isto é, quem sou eu? Aquilo que eu vou dizer a seguir faz-me lembrar um bocadinho aquilo que se passou com o apóstolo Paulo, porque nas afirmações que ele fazia, nas cartas que escrevia às congregações, às vezes ele tinha que puxar das suas credenciais. E isso aconteceu na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 4 em diante, em que ele diz lá no versículo 5 que fui circuncidado ao 8º dia, da nação de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu nascido de hebreus, com respeito à lei fariseu, por aí fora. Ele está aqui a fazer referência ao seu currículo, à sua história como pessoa e à vivência que ele teve no sistema judaico. Por isso aquilo que ele falava, que ele dizia, podia fazê-lo, porque ele conhecia bem o sistema judaico. Aquilo que eu vou dizer a seguir tem um bocadinho a ver com isso, porque eu conheço bem a sociedade de teologia, porque eu ocupei cargo de responsabilidade dentro da sociedade de teologia. Por isso, fazendo alusão àquilo que eu passei dentro da sociedade de teologia, as funções que eu ocupei, posso dizer que eu fui ancião durante 20 anos, fui pinheiro especial por 14 anos, superintendente de circuito substituto desde 2017, eu frequentei a escola de treinamento ministerial em 2013, eu fui instrutor da escola de pioneiros, eu fui orador na escola de anciãos, eu era orador nas assembleias e nos congressos, e eu fui responsável por gerenciar o testemunho público metropolitano, que é o chamado TPERM, e eu exerci essa função na Ilha da Madeira. Por isso, eu acho que tenho currículo suficiente para me expressar e opinar sobre os assuntos que envolvem sociedade e teologia. Todo este currículo que eu acabei de mencionar vai-me lembrar também um bocadinho o apóstolo Paulo, que ele, nesse mesmo capítulo, no versículo 8, diz que todas as funções que ele tinha exercido as considerava simplesmente como lixo. Lixo, o que é que isto quer dizer? Alguns eruditos mencionam que esta expressão lixo tem a ver com refúgio, que é os restos da comida depois de uma refeição. E esses restos são como que lixo para deitar aos cães. Por isso o apóstolo Paulo está a usar aqui uma expressão forte, no sentido de dizer todo esse histórico que eu tenho é lixo para deitar aos cães. E eu partilho do mesmo sentimento que o apóstolo Paulo tinha com relação às responsabilidades que eu ocupei dentro da sociedade de teologia. O único proveito que eu tiro, o tempo que gastei dentro da sociedade de teologia, foi apenas um tempo de estudo para conhecer esta organização. E eu consegui entender melhor esta organização porque eu vivia durante vários anos e consigo entendê-la melhor do que algum membro que não tenha ocupado essas funções dentro da sociedade. E aquilo que eu digo é que esse tempo que eu passei foi apenas uma preparação para uma obra de socorro às vítimas desta organização. Por isso, o tempo que eu vivi nesse engano me preparou para entender a ilusão que me hipnotizou, que me engodou, e como é que eu me libertei desse engodo, desse hipnotismo. E, obviamente, essa experiência que eu adquiri poderá ajudar outras pessoas também a libertar-se e a levá-las também à reflexão. Olha, onde é que tu estás metido? E, felizmente, que essa minha experiência já tem surtido efeito, porque já cerca de 10 pessoas já se dissociaram, mais vêm a caminho e centenas de pessoas já estão despertas. Por isso, eu penso que respondi à primeira questão, quem sou eu? E, obviamente, a experiência que eu adquiri, posso falar sobre este assunto. E volto a dizer, o coro governante nunca foi perseguido e acrescento, nunca será perseguido. Mas vamos então voltar ao comentário. Nunca foram perseguidos, bem mal informado, eles foram perseguidos sim, por favor, reler a história. Um dos aspectos que eu queria destacar aqui é para não confundirem perseguição com punição. Perseguição é uma coisa, punição é outra. Isto é a mesma coisa, se eu for numa autoestrada a 180 km/h e for apanhado num radar e eu ficar sem carta durante 2, 3 ou 4 meses, isso foi perseguição ou foi punição? Porque é diferente.
Isto faz lembrar aquilo que o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 2,20, que eu já mencionei várias vezes este texto bíblico, em que Pedro diz: que mérito têm vocês se são espancados por pecarem e suportam isso? Mas se suportam sofrimento porque estão a fazer o bem, isso é agradável a Deus. Pedro está a deixar bem claro que uma coisa é punição, outra coisa é perseguição. Quando a pessoa é espancada por errar, isso é o salário do pecado. Agora, perseguição é diferente. É quando a pessoa é espancada por fazer o que é correto. Isso é o salário da fé genuína. Por isso, uma coisa é a pessoa ser punida, outra coisa é a pessoa ser perseguida. Por isso, quando afirmam que as testemunhas de Jeová são perseguidas, a pergunta que se levanta é: as testemunhas de Jeová são perseguidas ou são punidas? É diferente. Mas à frente já vamos falar um pouco mais sobre este assunto. Vamos passar aos membros do corpo governante, que eles afirmam ser o único canal de comunicação entre Deus e os humanos, que a salvação tem a ver com aquilo que eles ensinam e não aquilo que existe nas outras religiões cristãs. Por isso a sociedade de religião encara-se não apenas como mais uma religião no meio da comunidade cristã, mas encara-se como exclusiva. É um meio de salvação, aquilo que eles têm a dizer. Isto vai lembrar um bocadinho o espírito americano, aquilo que se passa na política americana, em que eles se encaram como uma cereja em cima do bolo. E eles então gerem e dominam sobre tudo. E é giro ver este espírito estadunidense na vertente religiosa, em que as religiões que surgiram nos Estados Unidos, todas elas têm mais ou menos este espírito. Não apenas a sociatologia, mas também a cientologia, os mormons, os adventistas, a ciência cristã. Religiões que surgiram nos Estados Unidos, todas elas têm mais ou menos este espírito. Somos exclusivos, somos únicos. Ok, tudo bem, vamos aceitar isto como que seja uma verdade temporária. Temporária durante este vídeo. Obviamente, alguém que faz esta afirmação de ser exclusiva, a parada sobe, a exigência sobe. Vamos então exigir de vocês aquilo que se exigia dos apóstolos. Isto vai lembrar um bocadinho aquilo que está no livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, em que Jesus disse que aquele a quem muito foi dado, mais será exigido. A quem foi encarregado muito, mais será exigido dessa pessoa. Por isso, se a sociedade de religião diz que é o canal exclusivo de Deus, então a parada subiu. Vamos exigir de vocês o mesmo tratamento que tiveram os apóstolos. Será que podemos conciliar a perseguição que vocês têm tido com aquela que os apóstolos tiveram? Então, o que vamos mencionar são relatos, principalmente de tradições orais e escritos posteriores pelos pais da Igreja, que foram responsáveis por registrar muito daquilo que se sabe hoje sobre a primitiva congregação cristã, além da Bíblia. E, obviamente, aquilo que eu vou mencionar a seguir carece um bocadinho de comprovação histórica direta. Existem escritos, sim, mas não se pode comprovar historicamente. O martírio que nós podemos ter a certeza que é um facto é o do apóstolo Tiago, que era o filho de Zebedeu, que ele foi decapitado por Herodes. E essa passagem está registrada em Atos 12, 2. Por isso este é o único apóstolo em que um martírio é registado na Bíblia. Os outros já não estão registrados na Bíblia. No caso do apóstolo Pedro, existem registros que ele foi crucificado de cabeça para baixo em Roma por volta do ano 64 d.C. No caso do apóstolo André, há registros que este apóstolo foi crucificado, mas em uma cruz em forma de X, e ficou conhecida como a Cruz de Santo André, e tudo aponta para que ele tenha sido crucificado na Grécia. Temos o caso do apóstolo Filipe, que ele foi martirizado por crucificação numa zona chamada Hierápolis, que é a atual Turquia. Temos também o apóstolo Bartolomeu, também era conhecido como Natanael, e segundo a tradição parece que ele foi esfolado vivo e depois foi decapitado na zona que é hoje a Arménia. Temos o caso do apóstolo Tomé, que provavelmente ele foi morto na Índia e, segundo reza alguns documentos, ele foi perfurado por lanças. Enquanto estava a pregar, ele então teve este fim trágico, este martírio. Temos o caso do apóstolo Mateus, que é conhecido também como Levi, e há relatos que ele foi martirizado na Etiópia e possivelmente também foi morto com uma espada. O apóstolo Tiago, filho de Alfeu, que é conhecido como Tiago Menor, acredita que ele tenha sido jogado do alto do templo, em Jerusalém, e depois foi espancado até à morte. Esta é a ideia que se tem sobre a morte de Tiago. O caso de Judas
Tadeu, ele foi martirizado na Pérsia e acredito que tenha sido com tipo uma clava ou um machado, não se tem a certeza. Mas este provavelmente pode ter sido o martírio de o apóstolo Judas Tadeu. Temos o caso de Simão, o Zelote, e de acordo com a tradição, ele parece que foi crucificado ou então foi serrado ao meio. E isto aconteceu na zona da Pérsia. Temos o caso do apóstolo Matias, que foi aquele apóstolo escolhido para substituir a Judas Iscariotes, e segundo reza a tradição, parece que ele foi apedrejado e decapitado em Jerusalém. E o único que não teve este tipo de martírio foi o apóstolo João, que segundo a tradição, ele morreu por causas naturais na cidade de Éfeso, junto com Maria, que era a mãe de Jesus. No entanto, apesar de João não ter sido martirizado, não ter sido uma morte destas, violenta, ele foi exilado em Patmos. Ele esteve preso na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Por isso, eu acho que todos os apóstolos tiveram aqui um histórico de perseguição e de martírio muito longe daquilo que se está a passar com estes 11 homens que estão nos Estados Unidos. É uma diferença abismal, todos estão vivos e nunca nenhum deles foi preso. Vocês querem dizer qual é a diferença entre estes homens e este homem? Porquê é que este homem, o Papa Francisco, não é perseguido? Quais são as razões? Vocês estão apercebidos porque é que o Papa Francisco não é perseguido. Estamos apercebidos disso, não é? Então, e estes 11 homens não merecem o mesmo escrutínio? Não afirmam eles que foram profetizados como escravo fiel e prudente? Se estes homens têm um papel fundamental no cristianismo no século XXI, por que razão não são perseguidos? Se o Papa Francisco é sucessor de Pedro, por que é que ele não é perseguido? Será que os perseguidores do cristianismo não sabem onde moram estes líderes? Por exemplo, o Papa Francisco, toda a gente sabe que ele vive no Vaticano. Isto é a morada do Papa. É a sede mundial onde ele vive e exerce as suas funções mundiais. Facilmente ele seria caçado e seria martirizado. Se Pedro, o seu antecessor, foi crucificado, por que o Papa Francisco não é perseguido? O mesmo se aplica, obviamente, aos 11 homens da sociedade da vigia. Será que os perseguidores do cristianismo não sabem onde vivem estes homens? Não será esta a morada dos membros do corpo governante em Warwick? Não é aqui que eles exercem as suas funções mundiais, onde eles gerem a obra mundial? Se todos os seus antecessores, seus apóstolos, foram martirizados, foram perseguidos e tiveram uma morte horrível, por que razão estes homens não são perseguidos e martirizados? Se sabem onde é que eles vivem. O que não deixa de ser curioso é que os apóstolos nunca estabeleceram morada permanente em Jerusalém. E a Bíblia deixa isso bem claro, porque 4 vezes que o apóstolo Paulo foi a Jerusalém, a primeira vez ele só encontrou lá o apóstolo Pedro, na segunda vez que ele lá foi, não encontrou nenhum apóstolo, apenas os anciãos, na terceira vez encontrou lá Pedro e João, e na quarta vez já não estava lá nenhum apóstolo. Isto mostra que os apóstolos não tinham morada permanente em Jerusalém. Eles andavam ou fugidos, ou então andavam na obra de evangelização por todo o mundo. Mas apesar deles não estabelecerem morada em Jerusalém, mesmo assim eles foram caçados e foram martirizados. E não estavam no mesmo sítio. Agora, a pergunta que nós fazemos é como é que estes 11 homens que montaram a tenda nos Estados Unidos, em Warwick, que é a cabeça da fera do Apocalipse, como é que ninguém lhes toca, como é que ninguém os persegue, os caça e os martiriza? Se eles realmente são os profetizados, escravos fiéis e prudentes, o que é que se está a passar? Eles estão bem instalados, comem bem, vestem bem, estão gordinhos, têm um canal de televisão aberto, constroem um património avaliado em bilhões, têm via verde para viajar por todo o mundo, para fazer congressos, para fazer dedicações de construções, ficam hospedados nos melhores hotéis. Quer dizer, o que é que se está a passar com isto? Porque se não fossem martirizados, o mínimo que acontecesse com o apóstolo João serem exilados. Nada disso. Estes homens têm morrido, sim, mas é de velhice. Por está aqui uma enorme discrepância entre os apóstolos e estes profetizados, escravo, fiel e prudente. E aquilo que acontece é que estes senhores, para tapar um pouco esta falta de perseguição dos seus líderes, o que fazem é fazer referência ao segundo presidente da Sociedade de Vigia, o Rutherford. Ele realmente esteve preso, mas notem, ele esteve preso há mais de 100 anos. Por isso, já num período de 100 anos em que os líderes não são perseguidos, caçados, presos ou martirizados. Não.
Esse é o primeiro aspecto, já se passou mais de 100 anos. Segundo, por que razão é que o Rutherford foi preso? Ele foi preso por ter publicado um livro polémico, que é o Mistério Consumado, que era o 7º volume do estudo das escrituras iniciado por Russell. E ele, durante esse livro, ele escreveu coisas um bocadinho provocatórias, que estava a desafiar as normas, ele falava sem filtros, ele colocava-se em situação de conflito. Ele foi preso por isso, por aquilo que ele disse. Tanto que ele, para ser solto, não teve a ver com algum anjo que veio do céu e o soltou, como fez com o apóstolo Pedro, que está registrado no livro de Atos, não teve a ver com isso. Ele, para ser solto, ele teve que reeditar o livro Mistério Consumado e arrancar algumas páginas de algumas afirmações que ele fez. Por isso, esse homem foi solto porque voltou atrás e arrependeu-se daquilo que tinha dito. Isto não tem a ver com perseguição pela fé genuína em Cristo. Tem a ver com disseste aquilo que não devias, por isso foste para a choldra, estiveste lá preso. Sim, está aqui uma imagem dele que ele foi preso e era o metralha número 8633. Aqui as impressões digitais. Por isso, Rutherford foi preso por ser provocatório nos seus escritos e não por a fé em Cristo. E além disso, a Sr. Jeová também gosta de fazer referência à Alemanha nazista. Mas nós fomos perseguidos durante a Segunda Guerra Mundial, os nazis trataram-nos mal. Sim, é verdade. Mas não foram apenas os Jeová que foram perseguidos. Todos foram perseguidos, inclusive os homossexuais. Será que os homossexuais podem alegar que são o povo de Deus por terem sido perseguidos na Alemanha nazista? Por favor. Por isso, estes homens continuam bem instalados, montaram a tenda em Warwick e depois até têm um canal de TV com audiência para o mundo inteiro. Vocês acham que era possível os apóstolos no primeiro século ter este tipo de audiência? Falar em canais abertos para todo o mundo? Depois, o que é mais curioso é que estes homens, há um ano atrás, usar barba era proibido. Hoje, eles próprios usam barba e faz lembrar o Pai Natal. O Pai Natal africano, o Pai Natal norueguês. Vocês acham mesmo que esta atividade que a Sociedade da Teologia tem tido em todo o mundo, acham que seria possível no primeiro século? Acham que os apóstolos podiam montar uma sede em Jerusalém e organizar a obra em todo o mundo por meio de uma sede? Não era possível. A única forma dos apóstolos conseguirem ter uma sede em Jerusalém é se eles tivessem a aprovação de César. E para eles terem a aprovação de César, eles tinham que oferecer incenso aos Césares. Por isso não era possível os apóstolos montar uma sede em Jerusalém e dali gerir tudo sem se conspurcarem espiritualmente. Eles tinham que se prostituir espiritualmente para poder ter o aval de César. Por isso estas organizações religiosas que montam o seu império e estão no país onde é a cabeça da fé, isso só é possível se eles se prostituírem. Não há outra hipótese. O que nós vamos fazer a seguir é comparar a Sociedade de Teologia com outras religiões que surgem nos Estados Unidos, que também são exclusivistas. E vejam se existe alguma diferença entre a Sociedade de Teologia e essas outras religiões que nós vamos mencionar. Da mesma forma que os líderes da Sociedade de Teologia não são perseguidos, caçados e martirizados, isso acontece também com os outros líderes. Todos eles constroem os seus impérios e todos eles seguem o mesmo script, o mesmo guião. Vejam se vocês conseguem ver alguma similaridade. E notem, qualquer parecença com a realidade é pura coincidência. Isto é coincidência, está bem? Vamos então relembrar. Estes são os membros da Sociedade de Teologia. Não está atualizada esta foto, não encontrei uma mais atual. E estas são as instalações da Sociedade de Teologia. Vamos então ver os seus irmãos mais velhos, que surgiram primeiro com a Sociedade de Teologia, que foi os Adventistas do Sétimo Dia. Estes são os líderes dos Adventistas do Sétimo Dia. E estas são as instalações em Silver Spring, Maryland, nos Estados Unidos, dos Adventistas do Sétimo Dia. Vocês veem aqui alguma similaridade, algumas parecenças, os líderes e as instalações. Vamos continuar. Vamos agora passar aos Mormons. Estes são os líderes da Igreja Mormon nos Estados Unidos. E estas são as instalações em Salt Lake City, Utah, nos Estados Unidos. Realmente estamos a falar de outro luxo, é verdade. Os Mormons têm mais dinheiro que a Sociedade de Teologia e têm mais dinheiro que os Adventistas. Mas se alguém tiver que ser enganado, que seja com estilo, né? Que seja em grande. Mas vamos ver mais algumas similaridades entre a Sociedade de Teologia e os Mormons.
Sabem que os mormons também têm um site, assim como as outras religiões também têm um site onde publicitam as suas crenças, os seus vídeos, as suas animações. E por coincidência ou não, eles também têm vídeos da Sofia. Vejam o site deles. Este é o site dos Mormons, que é a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Também tem vídeos para crianças. E curioso é que o nome da criança também é Sofia. Sofia defende o que é certo. Vamos abrir o vídeo. Alô? Ah, que bom que você atendeu. Feri os preciosos sentimentos da Sofia porque eu disse um palavrão. É melhor você mandar uma ambulância imediatamente. O nome é o mesmo, Sofia. Vamos abrir aqui o site da JW. Uma coisa nós temos que admitir, que em termos de animação a JW vai muito à frente, sim, não há hipótese. E vamos abrir aqui um vídeo da Sofia. Vamos então reproduzir. E vocês notem que é muito idêntico. Os objetivos, os conteúdos, muito idêntico. E o que é curioso é que tanto os Mormons como as Testemunhas de Jeová escolheram o mesmo nome da menina, Sofia. Não sei se vocês estão a par, mas Sofia significa sabedoria e Sofia tem um significado místico e esotérico, que é uma figura que representa a sabedoria divina, mas é o lado feminino da divindade, que tem a ver com a criação. Por isso o nome Sofia tem um significado místico e esotérico no gnosticismo. Por isso, vocês notem que o script é o mesmo, o guião é o mesmo, o roteiro é o mesmo, e eles lá nos Estados Unidos seguem mais ou menos o mesmo guião, com algumas diferenças, é verdade, mas o guião é o mesmo. Vamos continuar. Ciência cristã. Estes são os líderes da ciência cristã e notem as suas instalações. Estes líderes também não são perseguidos, caçados e martirizados. E não são exilados, mas continuam a montar o seu império nos Estados Unidos e a expandi-lo por todo o mundo. Isto é um bocadinho diferente daquilo que se passava no primeiro século. Vamos passar agora a outro grupo que surgiu nos Estados Unidos, que é a Cientologia. E tem a sua base na cidade de Califórnia, nos Estados Unidos. Notem as instalações. Uma coisa muito curiosa é que eles também têm um estúdio para fazer os seus broadcastings. Olhem o estúdio. Isto não vos faz lembrar nada? É que qualquer parecença que vocês vejam é pura coincidência. Olhem outra coincidência. Isto é um autocarro da Sociedade de Torre Vigia. Agora notem a Cientologia. Vocês não conseguem perceber aqui que o script é o mesmo, o guião é o mesmo, que todas estas religiões que surgem nos Estados Unidos seguem o mesmo alinhamento, o mesmo padrão, com algumas nuances, mas é a mesma coisa. Note o que eu descobri com relação à Cientologia e o nosso amigo Máximo Introvigni, aquele que é membro da Sociedade do Drácula, que tem um livro de satanismo com 666 páginas. Lembram-se desse sujeito que foi-nos passado no vídeo anterior, a questão número 15, a parte 2. Falámos do Máximo Introvigni. Onde é que nós o encontramos? Vamos então aceder ao site oficial da Cientologia. Vocês conseguem identificar este senhor? Máximo Introvigni. E vocês estão lembrados que esse Máximo Introvigni, que aparece aqui no canal da Cientologia, também aparece no site das Testemunhas de Jeová, jw.org. Vocês não estão a perceber que o script é o mesmo, que o guião é o mesmo, que o roteiro é o mesmo. É que qualquer parecença que vocês notem é coincidência, está bem? É coincidência. O espírito que energiza estas religiões que surgiram nos Estados Unidos, o espírito, o pneuma, aquele espírito que os preenche, que os motiva, que os faz andar, é o mesmo. É um espírito religioso e empresarial. Vocês, meus irmãos, estão dentro de uma empresa religiosa bilionária que surgiu nos Estados Unidos. Quer você seja membro da Sociedade de Vigia, quer seja membro da Cientologia, da Ciência Cristã, dos Adventistas, dos Mormons, seja o que for,
Tudo o que surgiu ali nos Estados Unidos tem este espírito empresarial. Obviamente eu não estou a defender as religiões que surgiram na Europa. Não, é tudo a mesma coisa. Só que o que surgiu nos Estados Unidos tem um espírito diferente, empresarial. Está aqui um espírito doentio. Vocês estão dentro de um culto com origem nos Estados Unidos. A única vantagem que eu vejo é que se vocês forem enganados, vocês vão ser enganados com estilo. Made in USA. Ok, um produto americano, qualidade USA. Vocês estão a ser enganados por uma empresa religiosa americana. Sociedade toda vigia. Estes líderes religiosos e estas denominações religiosas nunca serão perseguidas, nunca terão um fim de mártir, conforme aconteceu com os apóstolos. Porquê? Porque estas organizações, acima de tudo, são empresas. Os líderes são empresários religiosos. Estão a gerir uma empresa desde os Estados Unidos para o resto do mundo e expandir o seu império religioso. E nós caímos vítimas destes homens. Por isso estes homens nunca serão perseguidos e muito menos martirizados. Vocês têm que abrir os olhos, têm que abrir a pestana e perceber que estão a ser enganados. Estes homens, e agora falando da sociedade toda vigia, espiritualmente falando, são prostitutas. Olhem para estes homens como prostitutas espirituais. Nuno, isso é muito forte o que está a dizer. Sim, mas é verdade. Estes homens prostituem-se com entidades políticas. E nós já mostramos isso no vídeo comunicado número 2, um vídeo que já fiz há um tempo atrás, que fala que a sociedade toda vigia está envolvida com a ONU. Eles pediram para fazer parte da ONU em 1991, para se afiliarem à ONU como uma ONG, que é uma organização não governamental, que é o vínculo mais estreito que uma religião pode ter com a ONU. O vínculo mais estreito só pertence a países que são Estados soberanos. Esses sim podem ser membros. Mas uma religião não pode ser um membro, mas pode-se afiliar com uma ONG. Vocês acham que os 12 apóstolos iriam fazer tais alianças políticas com César, com o Império Romano? Por favor. Mas estes homens fazem isso. Mas não ficam por aqui. Foi mostrado também nesse vídeo, comunicado número 2, que a sociedade toda vigia está envolvida com a Organização para a Segurança e Cooperação da Europa. Está aqui o site, onde as testemunhas de Jeová estão inseridas como membros, enviam para lá documentos e podem ser então protegidas por este organismo de segurança. Vocês acham que os 12 apóstolos iriam fazer estes vínculos com o Império Romano, com os Césares, para conseguir segurança? Não, porque é Cristo quem os protege, é Cristo quem os guia. Também já foi mostrado nesse vídeo comunicado número 2 de que a sociedade toda vigia está envolvida com as Nações Unidas por se ter agregado ao Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas. Que as Nações Unidas criaram o plano que é chamado Agenda 21, que curiosamente surgiu em 1992, quando a sociedade toda vigia entrou para a ONU. E essa Agenda 21 tem como objetivo garantir a sustentabilidade durante o século XXI. É uma iniciativa global para promover o bem-estar mundial e alcançar a paz e segurança mundial. E dentro desse plano de desenvolvimento sustentável, que é o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, existem outras agendas, como a Agenda 2030. E a Agenda 2030 é como que um capítulo da Agenda 21. Vocês olhem para a Agenda 21 como um livro, que é o desenvolvimento sustentável durante o século XXI, e depois há vários capítulos. E um deles é a Agenda 2030, que até 2030 eles têm que conseguir alcançar 17 objetivos para garantir o desenvolvimento sustentável de todas as nações do mundo. E, curiosamente, no ano em que surge a Agenda 21, em 1992, a Sociedade toda vigia pede à ONU para ser inscrito como uma ONG. E no ano de 2003 foi disponibilizado um relatório do Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, onde estavam lá identificadas algumas organizações que estavam agregadas a este projeto. E a sociedade toda vigia está envolvida, conforme aparece aqui na página 30 neste documento. Vocês acham que os 12 apóstolos iriam vincular-se ao Império Romano para conseguir estabelecer paz e segurança no seu império? Vocês acham que hoje aqueles que são genuínos cristãos teriam tais vínculos políticos com estes organismos pertencentes à besta do Apocalipse? Mas não fica por aqui, porque a sociedade toda vigia também está envolvida com um plano da ONU, que é a unificação de todas as religiões. E foi criado um organismo chamado URI.
URI é a Iniciativa das Religiões Unidas, conforme diz este documento. E em outro documento sobre a URI, na última página, estão aqui os 17 objetivos para conseguir desenvolvimento sustentável em todo o mundo. E as religiões têm-se unificado a este arranjo para poderem contribuir para esta tal paz e segurança mundiais. E as religiões também estão envolvidas, conforme é visto nesta página. Presbiterianos, Igreja da África, Evangélica, Adventistas do Sétimo Dia, Católica Romana e Testemunhas de Jeová. Isto é apenas uma das páginas, porque vocês vão encontrar várias páginas onde as Testemunhas de Jeová aparecem lá como estando agregadas a este organismo para então promover esta agenda global. Por isso, não há dúvidas que a Sociedade Torre Vigia se está a prostituir com a Organização das Nações Unidas. É bem claro, então o documento está mesmo à vossa frente. Pois, por estranho que pareça, quando a Sociedade Torre Vigia vendeu a sede mundial em Brooklyn para se mudar para Warwick, da quantidade de bilionários que existem nos Estados Unidos, quem comprou a sede mundial foi a família Trump. Quer dizer, por que razão teria que ser um bilionário que está ligado à política nos Estados Unidos? Será que nós não conseguimos conjugar aqui ideias? Não conseguimos juntar peças e ter um plano, um quadro geral sobre quem é a Sociedade Torre Vigia? E vejam a notícia. Isto foi notícia nos Estados Unidos e nos jornais, em que o genro de Trump comprará a icónica Torre de Vigia das Testemunhas de Jeová. Por isso, não há dúvidas dos elos que existem entre a família Trump e a Sociedade Torre Vigia. Vocês acham mesmo que os 12 apóstolos iriam estar envolvidos desta forma com o Império Romano? Criar alianças com o governo de Roma para expandir o seu império? Vocês estão a imaginar os apóstolos com este tipo de ligações? Por favor, os apóstolos foram todos martirizados. Não conseguiram estabelecer base permanente em Jerusalém. Tiveram que fugir. Mesmo assim, foram perseguidos, caçados e martirizados. Por que razão esta diferença tão grande entre os apóstolos e os 11 homens que foram profetizados nas Escrituras como escravo, fiel e prudente? Porquê esta disparidade? Porquê esta diferença? E depois estes homens vão ao ponto de gozar connosco, porque depois publicam certos artigos que nos deixam... Quer dizer, quem está dentro do assunto fica a olhar para aquilo, mas que palhaçada é esta? Notem este artigo. A religião é apenas um grande negócio. E está aqui uma mão de um líder a fazer negócios com grandes bilionários. Quer dizer, isto é chamar-nos de parvos. Isto é gozar, isto é mesmo a gozar connosco. Isto é, a Sociedade Torre Vigia está envolvida com a ONU, está envolvida com o NDP, que é o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, está envolvido com a OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa, está envolvida com a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, que é um organismo da ONU para promover uma religião única, está envolvida com a família Trump. E depois publica um artigo destes, a religião é apenas um grande negócio, a fazer pouco das outras religiões que têm este tipo de ligações políticas. Por favor. Por isso, o tema deste vídeo deixa bem claro que estes homens nunca foram perseguidos, nem nunca serão perseguidos. Porquê? Porque eles fazem parte do sistema. Eles estão-vos a enganar. Estes homens são empresários religiosos. Têm uma empresa com sede nos Estados Unidos que expandiu o seu império por todo o mundo, a sua influência por todo o mundo. E nós cá em Portugal, caímos vítimas de uma empresa religiosa americana chamada Sociedade Torre Vigia. Um aspecto que nós queremos destacar neste vídeo é não confundir perseguição com punição. Demos o exemplo no início do vídeo que se eu for numa autoestrada a 180 km/h, for apanhado por um radar e eu ficar sem carta, isso é encarado por mim como perseguição ou como punição? Obviamente que isso é punição por eu desrespeitar a lei. E é aquilo que o apóstolo Pedro salienta em 1 Pedro 2,20. Pois que mérito em vocês são espancados por pecarem e suportam isso. Por isso, quando a pessoa faz um erro e é espancada, a pessoa merece estar a ser punida. A parte B do versículo diz, se suportam sofrimento porque estão a fazer o bem, isso é agradável a Deus. Por isso, quando a pessoa faz o bem e é punida, isso é o que se chama perseguição. Por isso, punição é quando a pessoa é espancada por errar. Isso é o salário do pecado.
Perseguição é quando a pessoa é espancada por fazer o que é correto. Isso é o salário da fé genuína. Aquilo que acontece com os membros da sociedade de religia, falando dos publicadores, muitas vezes são odiadas pelas outras pessoas, são pessoas não gratas, mas isso não tem a ver com a genuína fé em Cristo. E esse ódio muitas vezes tem a ver com comportamentos sociais. E nós vamos dar alguns exemplos. Mas Romanos 13,4 fica bem claro. Se faz o que é mau, fica com medo. Porquê? Porque as autoridades estão ao serviço de Deus para executar vingança e expressar ira contra quem pratica o que é mau. Nós estamos fartos de ouvir que a sociedade de vigia é levada a tribunal desde nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, na Nova Zelândia, no Japão, na Noruega, na Dinamarca, na Suíça, no Reino Unido, na Holanda, na Bélgica, na Espanha, e este ano vai começar em Portugal. Porquê? Quais são as violações dos membros da sociedade de vigia? E nós estamos apenas a falar dos 11 membros que estão nos Estados Unidos. Nós também estamos a responsabilizar aqueles que estão a dia inteiro nas congregações, como anciãos, meios especiais, meios de circuito. Esses homens também são acusados de comportamentos antissociais. Porquê? Porque eles são os responsáveis de perpetuar normas e regras arbitrárias da sociedade de religia, que são uma violação da Constituição da República de cada país, que são uma violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Porquê? Uma das práticas é a ostracização, que são tribunais paralelos ao Ministério da Justiça. Quando 2 ou 3 homens fecham uma pessoa dentro de uma sala e aplicam uma sentença que prejudica a vida social da pessoa, que lesa a pessoa socialmente, isso é uma violação dos direitos humanos e vai contra a Constituição portuguesa. Não só portuguesa, mas de qualquer país. Por isso, estes homens são responsáveis pelo facto da sociedade de religia ser levada a tribunal. A maneira como tratam do abuso de menores. Os anciãos locais são responsáveis por permitir que abusadores de menores andem livremente de um lado para o outro porque não são entregues às autoridades. Por isso, quando as Testemunhas de Jeová não caem em graça na comunidade onde vivem, não tem a ver com o cristianismo bíblico, mas tem a ver com práticas desumanas, anticonstitucionais, por violação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e por práticas demoníacas como a pedofilia e a ostracização. Por isso, a sociedade de vigia está a cheirar mal em todo o mundo. Por isso, vocês não confundam perseguição com punição. Por isso, quando alguém diz que as Testemunhas de Jeová são perseguidas, que são odiadas, vocês são odiadas por punição, não é por perseguição. Porque o vosso comportamento social é que causa inimizade. Vocês pensem só nisto. As Testemunhas de Jeová têm na sua mente, de forma arrogante, e fazem essa afirmação publicamente, que são os únicos cristãos exclusivos em todo o mundo, considerando os outros cristãos, as outras religiões, como filhos do diabo. Obviamente, essa maneira de pensar causa ódio. Por isso, a consequência desse comportamento provoca inimizade pela população cristã em geral. Mas quando as Testemunhas de Jeová não caem em graça na comunidade onde vivem, encaram essa inimizade como perseguição. Mas não, isso é uma consequência do vosso comportamento social. Porque vocês arrogantemente afirmam que são os únicos cristãos verdadeiros. Põem em causa as outras pessoas, as outras religiões, a fé das outras pessoas. Obviamente, ninguém gosta de estar ao lado de alguém que essa pessoa olha de cima para baixo. Uma testemunha de Jeová olha para outro cristão de cima para baixo. Isso não pode acontecer. Isto causa inimizade. E obviamente as testemunhas de Jeová são todas vítimas do controle mental. Porque os 11 homens que estão nos Estados Unidos ditam regras em que controlam a informação, aquilo que as pessoas podem ver ou não podem ver, controlam a maneira de pensar, controlam o comportamento, controlam cada aspecto da vida particular, ao ponto de ditar se podem ou não podem deixar crescer a barba, ao ponto de ditar se vocês devem ou não devem levar chupetas, e depois exige obediência cega. Notem, este tipo de comportamento é um comportamento, são características de um culto. Conforme foi definido pelo tribunal em Espanha, a juíza disse que as Testemunhas de Jeová são uma seita destrutiva que divide famílias. Por isso, este controle mental a que as Testemunhas de Jeová estão submetidas causa inimizade na comunidade onde vivem. Por isso, essa inimizade que vocês sentem não é perseguição, isso é punição. Para não falar de outros assuntos mais polémicos, que são encarados como antissociais, como não podem comemorar aniversários de nascimento, que é uma coisa patética,
As pessoas fora da religião são como que inimigas, cuidado com elas, porque desencaminham, te levam para o diabo. Quer dizer, este tipo de maneira de pensar causa inimizade. Depois também o método de evangelização que tem é um pouco invasivo, incómodo na sociedade. Eu penso que isso já está um bocadinho resolvido, agora com os carrinhos, né? Penso que isso está um bocadinho mais ultrapassado. Também os assuntos polémicos com relação a tratamentos de saúde, opinam em tudo, quando estes assuntos deviam ser deixados ao critério e à consciência de cada pessoa, de cada família, mas não querem ditar normas para tudo, transplante de órgãos, do sangue, seja o que for. São assuntos que deveriam ser deixados à consciência de cada cristão. Mas não, é que os líderes das Testemunhas de Jeová, aqueles 11 homens que estão lá nos Estados Unidos, não são perseguidos e muito menos martirizados. Têm uma sede mundial, então dali gerem tudo. Os únicos que passam por algum incómodo da sociedade são os membros. E são odiados por quê? Por causa do seu comportamento antissocial, que é ditado desde os Estados Unidos. Por isso, essa inimizade que vocês são vítimas, Senhor Jeová, não tem a ver com perseguição. Tem a ver com consequência de um comportamento que acaba por ser uma punição por serem antissociais. Mas às vezes gostam de trazer a atenção, mas nós somos perseguidos na Rússia. Mais uma que revela que realmente uma falta de conhecimento enorme. Porque o problema de uma Testemunha de Jeová que nós somos perseguidos na Rússia, isso é uma prova que eles não leem nada além da jw.org. Não leem. Porquê? Porque se eles tivessem liberdade para procurar outras informações e opinar sobre elas, falar sobre elas, eles não diriam tamanha asneira. Porque na cabeça de uma Testemunha de Jeová pensam que a Sociedade de Teologia e as Testemunhas de Jeová são os únicos que são perseguidos na Rússia. Não. Nem foram os primeiros a ser perseguidos e proibidos na Rússia. Não foram. Mas lá está, porque como a informação é toda controlada, e vocês não podem ver além do site jw.org, e se virem, vocês que opinem. Porque vocês opinam, começam logo a ser cercados por outras pessoas que são devotas à Sociedade de Teologia e acabam por serem linchados na praça pública. Então vamos ver quando é que começou, de certa forma, nos últimos anos, a perseguição religiosa na Rússia. E não foi com as Testemunhas de Jeová. Qualquer grupo religioso na Rússia que cheire a Estados Unidos, que tenha conexões com os Estados Unidos, são alvo do governo russo. Isto começou com a cientologia, aquela religião que nós mencionámos, que tem os autocarros igual à Sociedade de Teologia, que tem o estudo como a jw.org, tem essas similaridades. Vocês sabiam que a cientologia foi proibida na Rússia? Eles começaram a ter problemas no ano 2000. Só que depois a Rússia implementou algumas leis em 2016, que eram leis mais rígidas, sobre atividades religiosas. E a cientologia acabou por ter muito material confiscado. Vejam esta notícia. Rússia proíbe Igreja da Cientologia. Isto é de 2016. Por isso, em 2016, a Igreja da Cientologia foi proibida. Não só a Igreja da Cientologia, mas também a Igreja Adventista, que também cheira aos Estados Unidos, porque tem a sua sede nos Estados Unidos. Vejam esta notícia. Restrições para a missão. Adventistas russos pedem que Vladimir Putin rejeite o projeto de lei que prevê impedimentos à pregação do Evangelho. Por isso, os adventistas começaram a ter problemas com o governo russo em 2016, devido a estas leis que foram implementadas. Que todas as religiões começaram a ter restrições, principalmente aquelas que tinham conexões com os Estados Unidos. Note o que aconteceu com a Igreja Mórmon em 2016. 6 missionários mórmons foram expulsos da Rússia em 2016. Por isso, qualquer religião que tenha um perfume estadunidense, que tenha sede nos Estados Unidos, tenha conexões com os Estados Unidos, passa por sérios problemas na Rússia. Não é só os Testemunhas de Jeová. E não são só estas igrejas com ligações com os Estados Unidos que têm problemas na Rússia. Até outras igrejas evangélicas e protestantes têm atuado na Rússia com algumas restrições, principalmente desde o colapso da União Soviética em 1990. E depois, em 2016, intensificou-se, mas para todas as religiões evangélicas. Tenham surgido nos Estados Unidos ou aqui na Europa, seja o que for. Veja uma notícia recente deste ano, em que diz que a Rússia intensifica perseguição a evangélicos.
não são só as testemunhas de Jeová que são perseguidas na Rússia, mas é comum a perseguição na Rússia de qualquer grupo religioso ou político que seja uma ameaça ao regime atual. Qualquer grupo religioso ou político divergente acaba por ter sérios problemas na Rússia. Por isso não tem só a ver com as testemunhas de Jeová. Por isso vocês têm que abrir os olhos, vocês têm que pesquisar outras informações para não se terem duas palas e serem dirigidos por 11 homens desde os Estados Unidos. Vamos então terminar por trazer à atenção a quantidade de cristãos que são perseguidos em todo o mundo. Só para vocês terem ideia, existe um site que é o Open Doors, que tem como objetivo dar apoio a este tipo de pessoas que são perseguidas em todo o mundo e, além disso, conscientizar países sobre a perseguição que os cristãos estão a ser alvo. Então este site, aqui a parte final está aqui um mapa. Este mapa aqui traz-nos à atenção os níveis de perseguição a que os cristãos são submetidos em várias partes do mundo. Desde alto, muito alto, até ao extremo. E diz aqui que são cerca de 365 milhões de cristãos em todo o mundo sofrem altos níveis de perseguição e discriminação por causa da sua fé. Estamos a falar de 365 milhões. Notem, as testemunhas de Jeová são 8 milhões. O número total, notem, não é os perseguidos, é o número total de testemunhas de Jeová são 8 milhões. O número de cristãos perseguidos são 365 milhões. Isto é, o número de perseguidos é 50 vezes maior, mais ou menos, do que o número total das testemunhas de Jeová que existe. Nós estamos aqui a entrar num pequeno dilema. Então, mas a perseguição de cristãos, de verdadeiros cristãos, não se aplicava às testemunhas de Jeová. Agora, o curioso seria comparar o número de perseguidos em todo o mundo, 365 milhões, com o número de perseguidos de testemunhas de Jeová. Como é que nós sabemos o número de testemunhas de Jeová que estão a ser perseguidas? Nós podemos consultar o site JW, e o site JW traz à atenção aqui, em outubro de 2024, o número de testemunhas de Jeová que estão a ser perseguidos na Crimeia, na Eritreia, na Rússia, em Singapura, noutros países, e o total são 204 pessoas. Então vamos fazer aqui algumas contas. Se 365 milhões é 100%, 204 testemunhas de Jeová é igual a X. 204 vezes 100, dividido por 365 milhões, dá-nos a percentagem de testemunhas de Jeová que são perseguidas. E se vocês fizerem contas, vão perceber que o número de testemunhas de Jeová perseguidas são 0,0005%. Isto é o número de testemunhas de Jeová que são perseguidas comparado com o número de cristãos que são perseguidos, que são 99,999995. Estamos a perceber? O que é que isto quer dizer? Que as testemunhas de Jeová não são o grosso dos cristãos que estão a ser perseguidos, porque 99,9999% dos perseguidos pertencem a outras religiões cristãs, são de outras denominações religiosas. Como é que isso se explica? Como é que se explica que não são as testemunhas de Jeová que estão a ser perseguidas? Vocês estão a ver a gravidade desta afirmação. Fazendo uma comparação entre as testemunhas de Jeová e outras denominações religiosas, podemos até afirmar que as testemunhas de Jeová nem estão a ser perseguidas em comparação. Por isso, nem aqueles homens que estão nos Estados Unidos, os 11 membros do corpo governante, estão a ser perseguidos, nem tampouco os seus membros estão a ser perseguidos, porque são apenas 204 pessoas que estão a passar por este tipo de perseguição intensa. O resto da perseguição que existe tem a ver com inimizade social. O comportamento que as testemunhas de Jeová têm, os dogmas que têm, as doutrinas que têm, o tipo de estigma que têm, provoca um certo desconforto no hábito onde vivem. Esta é a conclusão que se pode chegar. Por isso, nós, resumindo este vídeo, deixamos bem claro que os apóstolos foram perseguidos, caçados e martirizados. Os 11 homens que dizem que foram profetizados nas Escrituras, que são escravo fiel e prudente, de acordo com Mateus 24:45, esses homens não são perseguidos, não são caçados, nem são martirizados. Por isso estes homens nunca foram perseguidos, nem serão perseguidos. Isso está a acontecer com a cientologia, com os mormons, com os adventistas, com a ciência cristã, e todas estas religiões estão a seguir o mesmo script, o mesmo guião.
o mesmo roteiro. O padrão de comportamento é muito idêntico. E no caso da sociedade de vigia, chegamos à conclusão que aquilo que pode estar a evitar também serem alvo de algum tipo de perseguição é o facto desta organização ter alianças políticas com a ONU, com a OSCE, com o NDP, que é o Plano de Desenvolvimento das Nações Unidas, com a URI, que é a Iniciativa das Religiões Unidas, e também terem negociações com uma das famílias mais importantes nos Estados Unidos, que é a família Trump. Por isso, está explicado o porquê desta organização ter portas abertas para espalhar o seu império e permanecer intocável até o dia de hoje. E aquela ideia de que as Shmei Jehová são perseguidas na Rússia, que somos vítimas dos russos, quer dizer, nós tivemos a ver que antes das Shmei Jehová serem perseguidas na Rússia, já os cristãos evangélicos e protestantes tinham problemas na Rússia desde a queda da União Soviética em 1990. E a perseguição a igrejas evangélicas intensificou-se com novos decretos-lei estabelecidos em 2016, que privavam um bocadinho as religiões de alguma liberdade religiosa. E tivemos a falar da cientologia, que passou a ter problemas no ano 2000, a partir do ano 2016 intensificou-se esses problemas, alguns dos seus materiais religiosos foram confiscados. Tivemos o caso dos adventistas, que em 2016 tiveram problemas também com o governo russo, a partir daquela data para a frente. Temos o caso dos mormons, que certos missionários mormons chegaram até mesmo a ser expulsos da Rússia, e claro, as Shmei Jehová também estão no pacote e também têm alguma perseguição. Por isso, essa ideia de que as Shmei Jehová são perseguidas na Rússia, sim, é verdade, são perseguidas na Rússia, assim como os evangélicos, assim como os protestantes, assim como a cientologia, assim como os adventistas e assim como os mormons. Todos são perseguidos na Rússia. E qualquer tipo de inimizade que possa existir para com este grupo de Shmei Jehová na comunidade onde vivem, isso deve-se um bocadinho ao comportamento antissocial que é promovido pelos 11 homens que estão nos Estados Unidos, que ditam regras e doutrinas que isolam os seus membros do resto da comunidade onde vivem e faz com que os membros de Shmei Jehová pareçam um pouco estranhos, por causa de certas práticas e doutrinas que até desrespeitam os valores sociais onde vivem e causam certos conflitos. E além disso, nós tivemos a ver que o número de Shmei Jehová que são perseguidas, comparando com o total de cristãos que são perseguidas, quer dizer, é inexistente, porque são apenas 204 Shmei Jehová que são perseguidas, em comparação com 365 milhões de cristãos que são perseguidos em todo o mundo. Por isso, as Shmei Jehová não são o grosso dos cristãos perseguidos. 99,9999% dos perseguidos pertencem a outras religiões cristãs, são de outras denominações religiosas. Como é que isto se explica? Como é que isto se explica? Se realmente as Shmei Jehová são os cristãos verdadeiros aqui na Terra, têm a verdade, são do canal exclusivo, como é que se explica que quem é perseguido por ser cristão são as outras denominações religiosas? O que é que está a acontecer? Olhem, fica bem claro que os membros da Sociedade de Vigia pertencem a uma empresa religiosa bilionária que surgiu nos Estados Unidos. Não só a Shmei Jehová, mas também a cientologia, a ciência cristã, os mormons, os adventistas, seguem todo o mesmo script, o mesmo guião, o mesmo roteiro. E para agravar, a Sociedade de Vigia é uma empresa religiosa que está assentada em cima da fera do Apocalipse. Por isso as Shmei Jehová estão a seguir um caminho hipnótico. Estão hipnotizadas e devotadas a uma organização que é uma empresa religiosa estadunidense, americana. Têm devoção a 11 homens que vos oprimem e escravizam, que não passam de 11 empresários religiosos. Por isso, o vosso caminho é pecado, e esse pecado chama-se idolatria. Por isso, a sugestão que é deixada aos membros da Sociedade de Vigia: saiam dela, povo meu. Apocalipse 18:4. Saiam desses cultos que surgiram nos Estados Unidos. Caso contrário, vai-se cumprir em vocês as palavras de Provérbios 7:22, embora tenham outra aplicação, o princípio que está por trás pode ser aplicado neste assunto, em que fala lá de o touro que é levado ao abate, o tolo que vai ser punido no tronco, o pássaro que voa para a armadilha, e ele não sabe que isso lhe custará a vida. Por isso, quer o touro, quer o tolo, quer o pássaro, quer a Shmei Jehová, não sabe que esse comportamento lhe custará a vida. As Shmei Jehová estão num comportamento hipnótico
não estão apercebidas do perigo e das consequências fatais das vossas escolhas e da vossa mente hipnotizada. Por isso a sugestão que fica é: acordem, voltem-se para Cristo e Ele irá iluminar